finalizado mais uma leitura com sucesso. O livro Princípios Milenares do Tiago Brunet. Leitura extremamente agradável e já foi finalizada a 27ª leitura deste ano, com diversos princípios que, se você aplicar, a sua vida muda completamente para melhor. Meu nome é Luciano, esse canal é um canal voltado para desenvolvimento pessoal e dicas práticas que eu sei que, se você aplicar, podem ter certeza a sua vida muda para melhor. Vamos lá. Princípios Milenares é um livro voltado para que você possa ter um encontro maior com Deus. São princípios que, lógico, estão na Bíblia, são princípios que, se você adota, a sua vida muda para melhor. E para mim, que sou cristão, mesmo lendo e relendo os mesmos textos, parecia que eles estavam nebulosos em algumas coisas que, mesmo eu vendo, pregando, não mudava nada. Mas quando você entende de um especialista, entende de uma forma completamente diferente, a minha mente pode ser expandida e eu comecei a compreender um pouco melhor que esse livro pode trazer na minha vida. Então vamos lá, são 10 princípios que o Tiago Brunet começa a apresentar no livro, que são metodologias, que são princípios que estão na palavra de Deus, que modificam a sua vida. O primeiro princípio que o Tiago Brunet começa a adotar no livro Princípios Milenares é o princípio da maturidade. Exatamente. Ser maduro é algo fundamental para que você possa ter tomadas de decisões assertivas. A verdade é que as pessoas, elas não são maduras. Tem diversas decisões que elas precisam tomar ao longo da vida e elas não tomam essas decisões baseadas em conselhos que já foram práticos e fundamentados e tiveram bons retornos. Elas tomam decisões baseada em emoções que nós sabemos que a maioria das vezes são falhas. Então, o primeiro grande princípio para que você possa ser bem-sucedido se chama maturidade. Ter maturidade para saber tomar as decisões corretas. Segundo grande princípio se chama verdade. Exatamente. As pessoas são naturalmente mentirosas. As pessoas mentem para se safar, para se promover ou para fazer com que elas se achem melhor do que outras. Mas a verdade é que um dos grandes princípios milenares que estão na Bíblia é você falar a verdade. A verdade vai te evitar que você tenha diversos problemas. E isso é um dos princípios que o livro aborda muito claramente. Dizer a verdade sempre que possível, sempre que necessário, em todo tempo é necessário para que você evite problemas futuros, ok? Terceiro grande princípio, o princípio da palavra. Evitar reclamações, tomar cuidado com o que nós falamos. Um fato e uma verdade: as pessoas falam demais. As pessoas não entendem que o silêncio também é uma grande artimanha, uma grande arma na sua vida. E se você não tomar cuidado com o que você fala, você está causando muitos problemas que você mesmo causa. Então, evite reclamar, evite você trazer coisas ruins para a sua casa. Você se diminui muito e esse é um dos grandes princípios, o princípio da palavra. E tome cuidado ao falar. Uma das melhores coisas que você pode fazer na sua vida se chama silêncio. Adote o silêncio para evitar outras situações constrangedoras na sua vida. Quarto grande princípio: escutar. As pessoas estão tão condicionadas em querer falar, que se esquece para que você possa criar outros níveis de relacionamento, melhorar o relacionamento com outras pessoas. Você precisa, antes de tudo, escutar. Escute as pessoas, ouça o que as pessoas têm a dizer, escute o que elas precisam ser falado em todas as circunstâncias, tanto numa venda quanto numa construção de relacionamento. Você precisa ouvir as pessoas. A verdade é que muitos relacionamentos são degradados, são destruídos porque não existe a construção de alguém falar e outra pessoa estar interessada em ouvir. E isso é um grande princípio. Quinto grande princípio milenar se chama o princípio da paz. Exatamente. As pessoas vivem em guerra com outras pessoas. As pessoas em si não conseguem ter a preocupação que elas precisam ter paz. Se possível, ter paz com todos. E muitas pessoas, elas não são propícias, elas não querem se relacionar e não querem ter paciência de lidar com outras pessoas. E ter paz, evitar certo nível de contendas, vai fazer com que você se promova também. Porque às vezes uma pessoa, ela tem um temperamento, ela tem muitos problemas e ela muitas das vezes
ela tem uma posição mais elevada, ela tem um condicionamento melhor, mas é muito difícil lidar com essas pessoas. Mas quando uma pessoa consegue lidar com ela, saber lidar com tudo o contexto que ela está, ela consegue também se autopromover e trazer benefícios para a sua vida, ok? Sexto grande princípio que o livro aborda se chama o princípio da disciplina. E esse princípio da disciplina ele trabalha sobre dois aspectos: o princípio de ser disciplinado e o princípio de estar em disciplina. O princípio de ser disciplinado é quando você tem alguém de confiança, pai, mãe, cônjuge, amigo ou familiar, uma pessoa de muita confiança, um coach ou um mentor, um professor, uma pessoa de muita confiança vai te disciplinar por conta de um erro. Essa pessoa quer seu bem, essa pessoa quer que você se valorize. Então, esse princípio é fundamental. Você ser disciplinado por alguém de muita confiança e exerce autoridade sobre sua vida. E também ser disciplinado. Muitas pessoas só alcançam o sucesso. Só é verdade, alcançar o sucesso, você precisa ser disciplinado. Ter uma rotina bem estabelecida e colocar ela em prática todos os dias da sua vida. Sétimo grande princípio, o princípio da generosidade ou tzedakah. Esse princípio eu aprendi em outro livro, mas ele aborda a respeito disso de uma forma bem clara. Tzedakah é quando você dá com generosidade, dá sem se preocupação se vai receber ou não. E tzedakah é um exemplo bem claro. Você vai sair com alguns amigos e em vez de dividir com todos, você tem uma alma generosa e paga a conta. Tzedakah é quando você também pega um valor e você doa para as pessoas necessitadas. Esse princípio judaico, ele se aplica para as pessoas bem-sucedidas e para nós também. Nós somos egoístas, nós somos pessoas egoístas. E se nós deixarmos de ser pessoas egoístas, nós podemos evitar muitos problemas. Pelo contrário, nós trazemos a bênção do Senhor e um princípio bíblico milenar para que nós possamos ser abençoados. Oitavo grande princípio, o princípio da honra. Você precisa honrar pessoas mais velhas, pessoas que exercem autoridade sobre suas vidas e autoridades também. As pessoas não conseguem respeitar nem seus pais, quem dirá pessoas mais velhas. Um dos grandes coisas que acontece no Japão, um país muito bem sucedido e próspero, é porque a pessoa mais velha ela exerce autoridade sobre os mais novos, porque ela tem mais carga de experiência comparativamente com outras pessoas. Então é importantíssimo honrar as autoridades e honrar outras pessoas. Nono grande princípio milenar. Esse é difícil, muito difícil de ser adotado, mas é fundamental para que você possa ter uma vida longa. Se chama o princípio do perdão. Perdoar as pessoas não é algo nada fácil, porque o perdão ele pode estar relacionado para que você possa ter uma boa convivência com outras pessoas. Ambas as partes precisam se arrepender da sua má prática e se reconciliarem. Mas o perdão é um ato de amor consigo mesmo. Se você não largar aquela mágoa que a pessoa cometeu contra você, dificilmente você consegue progredir e ir para frente. Então, o princípio do perdão ele é fundamental para ter uma vida longa, abençoada e próspera. E o décimo e último grande princípio se chama princípio da evolução espiritual. O princípio da evolução espiritual ele pega todos os outros princípios e aborda isso e traz a importância que todos eles precisam ser adotados de forma... Todos esses princípios precisam ser abordados, trabalhados de forma contínua, de forma que tudo isso possa impactar na sua vida. 10 princípios que ao longo desse livro eu adotei, eu fui modificado, eu fui transformado. Velhas práticas que eu praticava, eu não faço mais. Eu entendi que mesmo sendo cristão, lendo a palavra, pregando a palavra, eu precisava melhorar muito. Apliquei e muita coisa modificou na minha vida. Adote esses princípios que eles podem modificar o seu ser completamente, ok? Não se esqueça de se inscrever nesse canal, ele é muito importante para que esse canal cresça. Eu preciso da sua ajuda, ok? Te vejo na próxima.